Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro, pequeno em tamanho, porém enorme em conteúdo, Os Fatos Espíritas e as Forças X. Foi a primeira parte, e agora estamos na segunda parte, Espiritismo e Materialismo. Hoje vamos falar, a partir de agora, o capítulo Estudo Experimental, os meios de comunicações com os espíritos. Lembrando que esse livro foi escrito em 1925 por Cairbar Schutel, enquanto estava ainda encarnado. Então vamos lá ao estudo experimental. Diz Cairbar Schutel aqui para nós: as teorias proclamadas pelo Espiritismo são de um valor incalculável, mas a incredulidade arraigou-se tanto no espírito humano que só mesmo os fatos, que são as demonstrações dessas teorias, poderão convencer o homem da sua imortalidade. Então é verdade. Antigamente, quando eu era criança, falava-se em fantasma, em alma do outro mundo. A gente tinha um terror, não passava nem próximo ao centro espírita, porque a gente corria o risco de ver a alma penada. Olha as bobagens que colocavam na nossa cabeça. Medo do quê? De algo que foi mal explicado. Fora a mula sem cabeça. Né? Mula sem cabeça e outras coisas mais. Então, como ele diz aqui, está tão arraigado que para mudar nós precisávamos de demonstrações. Então é preciso, entretanto, continua Cairbar, procurarmos a verdade e não ela que nos deve procurar. É verdade, é isso mesmo. Conhecerás a verdade e ela vos libertará. Então eu tenho que ir atrás. Ela não irá atrás de mim. Procuremos os fatos e eles serão apresentados com toda a clareza para quebrar a monotonia estúpida de uma crença banal. Os espíritos fazem mal, os espíritos nos assombram. Gente, isso é falta de esclarecimento. Os espíritos somos nós. Ontem e amanhã seremos novamente espíritos. Hoje estamos como alma, encarnados, espíritos encarnados aqui na matéria. Veja bem, repetindo, quebrar a monotonia estúpida de uma crença banal, a crença no nada. Ou a crença naquilo que nos apresenta como verdadeiro, mas que a nossa consciência repele e a nossa razão repugna. Então nós temos que ter o Espiritismo veio trazer para nós um caminho, uma nova senda que foi fantástico. Submeter ao crivo da razão. Se estiver dentro da lógica e da razão, aceita. Se não tiver, deixa de lado. Acabou. E nas religiões tradicionais, nós não podemos e acredito que jamais poderemos questionar qualquer dogma. E o Espiritismo, ao contrário, submeter ao crivo da razão. Se não estiver dentro da lógica e da razão, despreze. Deixe de lado. Olha que maravilha. E continua Cairbar. Para ter certeza se a alma sobrevive à morte do corpo, o meio mais seguro é procurarmos estabelecer relações com essas almas, nossas amigas que já se despojaram do seu corpo material. Nós agora acabamos de ouvir umas vozes mais salientes. São espíritos se manifestando. Ah, por que estão assim? Eu, antes de responder, jogo de volta aos senhores. Estamos preparando o nosso retorno para o mundo espiritual, o nosso mundo verdadeiro? Ah, não. Então, quando chega do lado de lá, ficamos desesperados. Queremos continuar na matéria sem poder continuar na matéria. Aí fazemos o que ouvimos há pouco. Então vejam, temos que preparar a nossa volta. Então, para conversarmos com os nossos irmãos,
as experiências, diz Caibar, por meio da mesa girante, que na realidade foi o ABC do espiritismo prático, já caiu em desuso, as famosas mesas girantes, visto que os meios que temos são de mais fácil comunicação. Entretanto, não deixaremos de dar, diz Caibar, aqui algumas indicações sobre esse meio, se bem que de uma forma rudimentar, pelo qual podemos conversar com nossos parentes e amigos que, entre aspas, já morreram, como se diz na linguagem vulgar. Ninguém morreu. Eu vou dar um exemplo simplório, mas que encaixa relativamente bem no que nós vamos falar sobre a morte do corpo. O que fazemos com uma roupa muito velha, rasgada, que não dá remendo e não serve para pano de chão? Desprezamos. Assim é o nosso corpo, mal comparando. Quando nós, espíritos, não podemos mais ficar nele, ele vai se decompor. E nós caímos fora, voltamos para casa. Porque aqui não é o nosso lar. Estamos momentaneamente aqui. Estamos de passagem. A vida continua. Então vamos voltar aqui e ver o que Caibar diz sobre a forma de se comunicar. Aproveitemos o método preconizado por Station Moses. Vamos ver que método é este. Escolhei de 4 a 8 pessoas, entre homens e mulheres. Colocai-vos em torno de uma mesa redonda, de tamanho conveniente, e estendam todos as palmas das mãos sobre as mesas. Sobre a mesa, desculpe. Não é necessário que as mãos se toquem, não há necessidade. O prelúdio do sucesso é habitualmente uma corrente de ar frio que passa pelas mãos e braços de alguns dos operadores e uma espécie de tremor da mesa. Então, estando com as mãos aqui, vamos sentir um calafrio nas mãos, um calor nos braços e um leve tremor na mesa. E não a mão batendo, é a mesa batendo. Assim que a mesa começar a agitar, deixai as mãos repousarem delicadamente sobre a superfície, a fim de terdes a certeza de que não sois compartes dos seus movimentos. Ou seja, eu falei aqui de uma forma que eu entendi, mas ele diz, colocai as mãos sobre as mesas, mas sem tocá-las. Cai assim, sem tocar. É isso que ele diz. Vamos sentir um frio nas mãos e um calor nos braços. E vamos perceber que parece que a mesa está batendo. E para termos certeza de que não somos nós que estamos chacoalhando a mesa, depois nós abaixamos a mão e tocamos a mesa. E vamos perceber que é a mesa que está se movimentando. Isto à época de Caibar, 1924-25. Assim que a mesa começar a agitar, estou repetindo, deixai as mãos repousarem delicadamente sobre a sua superfície, a fim de terdes a certeza de que não sois compartes dos seus movimentos. Dentro em pouco, vereis provavelmente os movimentos ainda se reproduzirem, mesmo que as vossas mãos se conservem sobre ou acima da mesa sem tocá-la. Então nós vamos fazendo a experiência, toca, não toca, e vamos perceber que ela continua a se movimentar. Logo que julgardes estar bem desenvolvido esse trabalho, escolhei dentre vós alguém para dirigir a conversação. Manifestai à inteligência invisível o desejo de se convencionar certos sinais e pedi-lhe que dê uma pancada cada vez que, ao pronunciar-se lentamente as letras do alfabeto, chegar-se àquelas que entram na formação da palavra que a inteligência quer ditar.
Imagine, vamos primeiro combinar, ó, uma pancada é a letra A, 2 pancadas é a letra B, 3 pancadas é a letra C. Vocês imaginaram o tempo para se falar uma frase? Eu estou bem, por aqui está tudo em ordem. Vocês perceberam para falar isso? Letra por letra, como é complicado, difícil. Precisa de uma técnica, alguém especializado para anotar. Uma pancada é a letra tal, 2 pancadas, para depois formar a palavra. Isso eu estou lendo porque ele colocou aqui. Hoje não é mais isso. Acabou, não precisa disso. O médium fala direto. Ele é o medianeiro. Ele é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Então é direto. Nós vamos ouvir a palavra ou vamos ver a letra, a palavra escrita. E ele continua. Seria bom usar-se uma pancada para exprimir a palavra não. 3 pancadinhas para exprimir a palavra sim. E 2 quando houver indecisão. Então ficou mais difícil ainda. Imagine, vamos comunicar. Não uma pancada, sim 2, indeciso. Só uma batucada lá. Não, vai ficar difícil. Mas no começo era assim. Com as mesas girantes lá com o Kardec começou assim. Depois veio a cestinha. Aí depois vieram os médiuns. Mas continuando aqui o que diz Carvalho. Uma vez estabelecidas suficientemente as comunicações, devemos perguntar àquela inteligência quem ela é ou pretende ser e quem é o médium dentre vós e fazei o questionário que puder auxiliar vossas investigações. Se houver tentativa de pôr o médium em transe ou de produzir manifestações violentas, querer jogar mesa, levantar, gritar, bater, solicitai que essas experiências sejam adiadas, até poder descontar com o concurso de um espírita bastante prático. Continua Caibar. No caso da inteligência não concordar com o vosso pedido, suspendei imediatamente a sessão. Termine e encerrem a sessão. Nunca tenteis uma investigação séria por frivolidade ou passatempo. Não vamos querer trabalhar o mundo espiritual para querer saber do nosso futuro. Ô, turma, vem cá, conta para mim quais os números da loteria, quais o número da Mega Sena. Não perca tempo. O que eu vou ser no futuro? Não perca tempo com frivolidades, com passatempo. Não brinque com essas coisas. Isso não é para brincar. Ele está dando uma instrução para quem quer levar a sério. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós lançamos de pensamento, nós recebemos de volta. Precisamos tomar cuidado. Os afins se atraem. Nós queremos brincar, vamos trazer gozadores perto de nós. E eles vão embora depois? Não vão. Não vão. Então, isso aqui ele só está dando um exemplo de como incrementar. Mas hoje nós não precisamos mais disso. Nós temos as casas espíritas. E é uma brincadeira? Não. Está tudo preparado. Preparado com os benfeitores espirituais que não permitem que aconteça arruaças dentro de um local onde nós estamos dispostos a auxiliar. E não para brincar, para passar tempo, para frivolidade. Então não façam isso em casa jamais. Jamais. Ele está sugerindo para desenvolver na época. Hoje as casas espíritas, repito, estão preparadas para fazer esse intercâmbio e não usam deste método. É psicofonia e psicografia diretamente do mundo espiritual através do intermediário que é o médium. Continuando. Tende boas intenções e um raciocínio criterioso
se quiserdes encontrar a verdade. Olha aí, deixa bem claro. Não vamos com mentirinha, com brincadeira, porque aí nós seremos envolvidos na mentirinha e na brincadeira. Existem muitos meios de comunicações, porém a escrita manual é a mais simples, a mais cômoda e a mais completa. Foi o que fez Chico. Recebeu 400 e tantos livros como? Na psicografia, na escrita manual. Pensou se fosse batendo ali? Fosse batendo nas pancadinhas. Não, ainda não. Não, que isso, ainda faltava, devia estar no 100º livro agora. Ou menos. Ou menos, quer dizer, não. E ele, Chico, escrevia numa velocidade incrível, impressionante. Continuando. A psicografia é a forma de mediunidade que permite estabelecer relações com os espíritos tão seguidas e tão regulares como aquelas que existem entre nós. Tanto mais que é por meio dela que os espíritos revelam melhor a sua natureza, grau de perfeição ou de sua inferioridade. É muito simples nós sabermos o grau de elevação de um espírito. Basta ler o que ele escreveu. Não é verdade? Ou ele pode estar brincando com a gente. Também depende do nível da assembleia onde nós estivermos reunidos. Se estivermos em brincadeira, vai aparecer brincadeira. Então, vou repetir o que disse o Caibar aqui. Tende boas intenções e um raciocínio criterioso se quiserdes encontrar a verdade. Alguma pergunta, algum comentário até aqui, gente? Pois não. Ainda, queria lembrar que o que o seu Schutter colocou aqui são esclarecimentos desse senhor aqui, Station Moses, não sei se é o senhor ou se é o método, né? Station Moses. Exatamente. E isso lá atrás, quando o Espiritismo 1925, surgiu, estamos falando de 1925. Isso aqui são orientações que o Sr. Schutter trouxe aqui no livreto, orientações daquele senhor lá. Station Moses. Isso. É isso mesmo, tá certo? Então aqui ele coloca aspas em todos os Sim. parágrafos. Coisas dele. Ele está ensinando, Isso. exatamente. Entre outros graus de mediunidade, distinguimos aqui o médium mecânico, quando o impulso da mão é dado independentemente da sua vontade. Era o caso do Chico. Ele era um médium mecânico. Estava aqui escrevendo, às vezes falando outra coisa e a mão escrevendo. Não é isso? Pedro conheceu, não era isso? Esteve com ele. O próprio Chico. Ele tinha todas as mediunidades, Não. e era fora de série. Escrevia, conversava, aqui era um assunto, aqui era outro, às vezes com as duas mãos. Impressionante. Trás para frente, escrevia de trás para frente também, precisava colocar no espelho para ler. Linhas tortas. Tem uma mensagem, né? Tem uma mensagem. De trás pra frente. E em inglês ainda. Em inglês e de trás para frente. Então veja, aquilo que você falou, a mediunidade completa, fantástica. Então, continuando. O espírito atua diretamente sobre a mão do médium, escrevendo enquanto tem o que dizer. Neste caso, o médium não tem consciência do que escreve. Médium intuitivo é o que recebe o pensamento do espírito. Neste caso, o espírito não atua sobre a mão, e sim sobre a alma do médium, com o qual se identifica. A alma aqui, ele vai atuar diretamente no cérebro, ele a recebe, vai até o córtex cerebral frontal, onde ele tem pensamento contínuo, ele analisa, em função dos conhecimentos que ele tem, em função das experiências das vidas passadas, ele analisa e ele escreve. Tem influência do médium? Tem. Tem animismo? Tem. Todas as comunicações? Tem. A única que não tem é a mecânica, porque ele simplesmente escreve e não sabe o que está escrevendo. Tá certo? Alguma pergunta, algum comentário?
Porque tem casas espíritas que ficam com algumas colocações um pouco estranhas. Ah, esse médium, ele tem excesso de animismo. Todos os médiums têm animismo, a não ser os médiums inconscientes ou mecânicos. Continuando então, médium semimecânico é o que sente o impulso dado à mão, sem que o queira, mas tem ao mesmo tempo consciência do que está escrevendo. E aí eles continuam dizendo o seguinte: fazei vossas experiências, tomai lápis e papel e esperai por 15 minutos todos os dias, a uma hora determinada, durante, por exemplo, 15 dias, um mês, 2 ou mais, se for preciso, que então obtereis a prova do prolongamento da vida daqueles que vos são caros. Existem médiums que só depois de 6 meses de exercício diário conseguiram escrever, ao passo que outros escrevem corretamente logo a primeira vez. Eu coloco, não está escrito, eu coloco para todos os senhores internautas e aqui da plateia. Se vocês sentirem algo no sentido de serem médiuns, nós aconselhamos a vir à casa espírita para que aqui seja desenvolvido este dom que cada um eventualmente perceber que tem. Porque aqui vocês receberão as instruções adequadas e a proteção adequada. De quem? Dos benfeitores, que são os responsáveis pela casa espírita. E aí há a chance de se desenvolver adequadamente a sua mediunidade de psicografia ou de psicofonia. Então, não tentem em casa. Se perceberem, procurem o quanto antes uma casa espírita, que seja da confiança do Senhor. Algum comentário, alguma pergunta até aqui? Não devemos, pode falar. Não devemos de forma alguma fazer o que lá atrás se fazia e que o senhor Station Moses nos orientou aqui. Fazer reuniões em casa, colocar a mão aí. Negativo, não devemos e não podemos fazer isso, porque hoje não há mais necessidade disso. Não, hoje não. Hoje isso as casas espíritas se proliferam pelo mundo todo. Isso né? eu vou comentar. Portanto, meus amigos, não tentem mais fazer isso hoje, como diz o Beli. Por que razão? Porque a mediunidade, ela se desenvolveu bastante. Está muito tranquilo hoje a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. E mais, o mais importante, nós estamos num momento de transição. O planeta está passando de provas e expiações para regeneração. Todos, os encarnados e os desencarnados, os que estão nas regiões umbralinas, nas trevas, nas regiões infernais, todos estão sendo chamados para dar de si o que tem de bom no coração. E o que é que nós estamos vendo atualmente no mundo? Uma maioria de coisas boas acontecendo ou uma maioria de coisas horrorosas? Então nós temos que tomar cuidado. Orando e vigiando, nós estamos sendo enganados. Por quê? Porque nós merecemos ser enganados, de acordo com as nossas atitudes do pretérito. Então, em casa não devemos fazer isso que o Carbar está comentando aqui como sugestão do Station Moses. Porque nós poderíamos atrair para casa, de acordo com os nossos pensamentos, não cai de paraquedas nada dentro de casa, espíritos não muito evoluídos, que vão trazer transtornos para dentro de casa. Ah, mas Deus permite? Não, não é que Deus permite, nós é que atraímos. Onde estiver o nosso pensamento e a nossa vontade, vai estar o coração. E daquilo que está cheio o coração, vão se aproximar aqueles que estão iguais a nós. Por isso, não devemos fazer isso em casa, e sim nos ambientes adequados, como uma casa espírita. Pois não. O senhor colocou aí que era
para a gente tentar fazer, né? Não, eu coloquei que estava aqui escrito pelo Caimar, mas na realidade eu concluo dizendo, não façam isso em casa hoje. Se sentirem alguma coisa, alguma possibilidade de psicografia, psicofonia, procurem a casa espírita. A gente poderia fazer algum teste? Isso você vai sentir, opa, peraí, isso não estava na minha cabeça. Ou às vezes você começa a escrever, de repente tem vontade de escrever mais. Senta no computador para digitar, de repente você começa a pensar e, opa, peraí, isso aí não estava pensando. Temos que usar a nossa percepção. Aí sim a gente vem e procura a casa espírita. Pois não. Meu pai, ele é estudioso de várias religiões e ele diz aqui, inclusive o espiritismo, né? Ele é meio espiritualizado. Ele diz que a influência externa, quer dizer, televisão, rádio, desenho, informática, tudo tem influência no meio que a gente vive e atrai as coisas ruins. Tem alguma coisa a ver com o fato como é o nome dessa doença, depressão, mais forte hoje, pelo fato dessas televisão, informações que a gente recebe de televisão, parece que vai escorrendo o sangue, essas coisas. O livro dos Espíritos é muito Filme claro. que a gente escolhe. O livro dos Espíritos é muito claro. Os Espíritos influenciam a nossa vida a tal ponto que, via de regra, eles vos dirigem. Que é depressão? Doença física? Não, doença da alma. Ausência de Deus. Falta de buscar a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio que existe no universo. Então, eu acho que conforme as nossas escolhas, a influência. É como um imã, aqueles ímãs que a gente coloca na geladeira. Pensei bobagem, aqueles que pensam bobagem se aproximam. Pensei coisa boa, aqueles que pensam coisa boa se aproximam. Por isso Cristo foi fantástico. Orar e vigiar. Vigiar o quê? Os pensamentos. Fantástico, Cristo. Então nós devemos, veja bem, no momento de uma novela, como a senhora falou, tudo aquela porcariada que está vendo na novela, aquilo ali está repleto de espíritos que pensam exatamente iguais. Como eu disse há pouco, todos estão sendo chamados. Para este planeta foi planejado cerca de humanoides, humanos, 30 bi. 7, 8 bi somos nós aqui encarnados. Outros 7 são os preguiçosos que não quiseram nem parar para pensar quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que é a Terra, por que eu existo. Então eles morrem e vão dormir. 8, 7, 15, para 30 são mais 15. Onde é que estão? Entre nós. São espíritos elevados? Não, exatamente iguais a nós. Como é que é a humanidade hoje? Põe a humanidade mais 15 bilhões em cima. Aí nós temos uma ideia do que está ocorrendo. Certo? Pois não. Mário, quais seriam os mínimos indícios que fariam alguém pensar que ela eventualmente poderia ser médium? É o que foi dito aqui. Por exemplo, você começa a sentir calafrios. Você começa a sentir saudade excessiva. Você começa a ter uma ligação sempre constante com o mundo espiritual. Sem querer, você está pensando no mundo espiritual. Você está trabalhando, de repente você começa a ligar. Começa a sentir arrepios aqui na cabeça. Começa a querer escrever. Começa a querer chorar. São indícios de mediunidade. São indícios. Mas tem outros que eu vou deixar para vocês colocarem. Beli, mais algum? A Isabelzinha estava nos lembrando, que ela está com a voz meia, nos lembrando que na prática nossa, do Evangelho no lar, não devemos permitir que essas manifestações também ocorram. Não deve. Não, o nosso lar não é lugar para manifestações desse tipo. Não é realmente. Nós estamos numa casa espírita, devemos fazer tudo na casa espírita. Exatamente, bem lembrado, é isso mesmo. Que todos nós devemos fazer o Evangelho no lar. Uma vez por semana, aquela reunião, num determinado horário. E não precisamos e nem devemos dar espaço para a manifestação espiritual.
Por quê? Porque existem as casas próprias para isso. Não temos proteção espiritual? Temos. Mas, e se os nossos pensamentos não estiverem equilibrados? E a gente, de repente, atrair alguém lá de baixo das trevas? E aí? Como é que nós vamos nos virar? Ah, mas Deus não me protege? Deus protege direto. Mas Ele respeita a vontade de cada um de nós. Se de repente eu me ligo àquilo e gosto e fico pensando, Ele não vai proibir. Aguente as consequências. Fugiu da paz, do amor, da lógica e do equilíbrio do universo, aguente as consequências. Semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. Não tem... Então não devemos fazer, dar espaço para a manifestação de cada. Eu tenho uma experiência, a conta que eu presenciei de uma família amiga, onde essa família era espírita. E nela havia uma moça, ela era até minha amiga na época, faz muito tempo. E a família estava em suas habituais atividades rotineiras, normais, almoço, bater papo, jantar, tomar café. E de repente ela era incorporava um espírito e a gente não sabia o que fazer. Eu saía correndo porque eu morria de medo. Né? Isso é verdade. Eu não São coisas nada. que ensinaram errado pra gente. Eu não entendia nada. Então. Mas ela ficava falando coisas com ou sem sentido, misturado, e o corpo cambaleando, e depois com o tempo aquilo passava. Mas não era a intenção dela, ela sofria com aquilo. Então veja, todos nós, é importante lembrar, todos nós somos médiums. Uns em maior ou em menor intensidade. O que é a mediunidade? Um canal de ligação do mundo material com o mundo espiritual. Veja bem, nós precisamos colocar neste canal uma válvula, cujo poder de abrir ou fechar está na nossa vontade. Neste caso, está comentando, está aberto. Ela não tinha poder de decisão nenhum, então o Espírito comunicava a hora que queria. E o que é a casa espírita? Vai ensinar exatamente a colocar essa válvula e abrir nas horas adequadas, nos lugares adequados, nos momentos adequados. Ela frequentava, toda a família frequentava e tal, mas havia, volta e meia acontecia isso com ela. Então, mas frequentava, mas tem que desenvolver, tem que participar. Educação mediúnica. Isso é educação. O que é educação? Primeiro é conhecer, então estamos falando em conhecer a verdade. Conhecerás a verdade e a verdade nos libertará. Porque antes, quem era médico, o que acontecia? Vai para a fogueira, morria queimado. Não podia, não existia essa comunicação. Isso era privilégio de uma casta da religião e ponto final. Acabou isso. Então agora temos que aprender a controlar, pôr a válvula ali nesse elo de ligação com o mundo espiritual, para regular o fluxo de energias que vão de um lado para o outro. É isso, educação mediúnica. Pois não. O psiquiatra que eu conheço, um amigo, né? Ele disse assim que ele trabalha no Junqueri. Já faz uns 40 anos que ele está lá. Ele diz que é solteiro, gosta de ficar lá. Ele sabe de todos os casos. E teve muitos casos de médium, né? Eu falei que era médium, ele falou assim, ó, então eu reservado um lugarzinho lá para você. Eu falei assim, não, mas eu sou médium, mas eu não estou doido não. Ele falou, não, tipo, antigamente o cara era médium, ele mandava o que eu queria. Ele falou, quantos iam para lá, eram submetidos a tratamentos terríveis, até chegavam, tempos passados, a tirar um pedaço do cérebro, a lobotomia. Quer dizer, umas bobagens por falta do quê? De conhecimento. Eu me lembro de um professor, o senhor Stamati, que era da primeira casa espírita que eu frequentei, que o irmão dele era médium, ia no cemitério, escutava todo mundo chamando, conversando, e queriam internar o irmão dele. Por sorte, ele estava começando na doutrina e não deixou, aí desenvolveu, educou a mediunidade e acabou. É só isso, tem que educar a mediunidade. E não dar doses maciças de remédio. Tem casos psiquiátricos que precisam de remédio? Tem, lógico que tem, não tenha dúvida. Por isso temos que aprender a separar o joio do trigo,
ver o que é doença física real e o que é manifestação espiritual. E isso temos que vir na casa espírita para poder ser avaliado. Tá A certo? gente precisa aprender muito. Continuando então, alguma pergunta a mais? Então, continuando aqui, ó. Quando se chama por espírito determinado, diz aqui ainda dentro do Station Moses aqui, fazendo a evocação, é muito essencial ao começar não se dirigir senão aos que só sabem ser bons e simpáticos e que podem ter um motivo para vir como parentes e amigos. Quereis ver o que é uma alma, disse o padre Vieira, olhai para um corpo sem alma. A nova filosofia agora vem nos dizer o que Vieira, o padre Vieira, que foi um padre daqui, da nossa história, que esteve aqui no Brasil, viveu aqui, quereis ver o que é uma alma? Privai com ela por algum tempo, fazei-a escrever, conversar, se fotografar, e vos convencereis da existência das almas. Não se procura demonstrar mais a sobrevivência da alma, com floreados de retórica, mas mandando aplicar os métodos indutivos da ciência. Estuda, observa e experimenta. Kardec trata da parte experimental do Espiritismo no livro O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, que ele recomenda a atenção daqueles que quiserem fazer experiência. Então eu vou concluir esse capítulo dizendo o seguinte: não façam experiência sozinhos em casa, que é muito comum ter aquelas brincadeiras do copo que a gente fazia quando era criança. Eu estou vendo pela internet aí que tem uma outra brincadeira qualquer aí que estão fazendo, eu não guardei o nome também. Tomem cuidado. Já é uma febre, né? Já é uma febre, está confirmando o Valtinho. Não percam tempo com isso. Segura aí, está falando na escola, nós iremos atrair quem? Depende do nosso pensamento. Vou repetir, onde estiver o nosso pensamento e a nossa vontade, aí vai estar o nosso coração. Então o que está cheio o coração é aquilo que vai acontecer. Eu estou aqui para me divertir, para farra. Quem que vai chegar ali? Os que estão para se divertir para a farra. Tem alguém preparado ali para realmente acompanhar? Não tem, então não podemos. Nós temos que vir para um lugar adequado. Se temos mediunidade, se queremos saber da mediunidade, primeiro vamos estudar. Está aqui o livro dos médiuns. Mas antes do livro dos médiuns, precisamos entender o que é espiritismo. Porque não adianta ir para o livro dos médiuns sem saber o que é o espiritismo. Kardec começou numa ordem correta, o que é o espiritismo. Aí nós vamos começar a entender como se manifestam essas forças. Depois vamos ver como se dá essa interação entre os dois mundos. Vamos ver o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, o céu, o inferno, obras póstumas. Aí nós vamos entender. Mas isso é preparado e feito na casa espírita. Não façam isso em casa. Ele só colocou aqui para nos mostrar como era a coisa na época. A fase dos fenômenos já passou. A fase dos estudos complexos, em que nós sabíamos que cor e salteada, até a vírgula do que estava nos livros, também já passou. Nós estamos na terceira fase do Espiritismo, colocar em prática tudo isso. Essa é a fase mais difícil, porque nós temos que amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Não há mais necessidade de fenômenos. Nós precisamos agora de prática daquilo tudo que foi ensinado. Então, meus amigos e amigas, vou deixar claro, isto é uma instrução que foi dada à época 1925, mas hoje não precisamos fazer isso. Não brinquem na internet com esses copos girantes. Como é que chama essa brincadeira? Eu não me lembro agora, mas, Tem é um negócio de um lápis. Eu já vi os meninos fazendo no Charlie, colégio. Charlie. diz que é uma história indígena. Charlie, enfim,
Não brinquem com isso, porque os afins se atraem. Vou repetir, se nós estamos ali para brincar, para farra, quem está junto de vocês é quem está ali para brincar, para farra. Não são espíritos sérios, são brincalhões, gozadores. Então tomem cuidado, não brinquem com essas coisas. Querem conhecer? Venham até a casa espírita, comecem lendo, repito, o que é espiritismo. Então, meus amigos e amigas internautas, no próximo encontro nós vamos ver a alma revestida do seu corpo fluídico, magnetismo e hipnotismo. Muito obrigado a todos, saúde e paz, e até o próximo encontro.